Bom dia, irmãos. É um prazer estarmos juntos novamente, dando sequência às reflexões bíblicas que estamos fazendo. E eu espero que você esteja animado, não desista, porque no final você vai ganhar muito com isso, tá bom? E se você tem sido edificado, tem crescido, eu gostaria de encorajá-lo a compartilhar o vídeo com outras pessoas, com amigos, com pessoas que você está discipulando, investindo, para que o alcance seja maior, né? E hoje nós vamos falar sobre o pacto de Deus baseado na matriz do reino. E eu quero frisar aqui para você que tudo que acontece nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, tudo que acontece lá, são repetidos em toda a Escritura, no Velho e no Novo Testamento. Por isso nós consideramos uma matriz porque tudo que acontece lá no jardim, na criação, você encontra em toda a história bíblica e na história da humanidade a repetição dos princípios que são identificados e conhecidos aqui. Por isso é importante a gente identificar muito bem tudo o que acontece na matriz, nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, e procurar ler a Escritura, toda ela, com bastante atenção, para identificar aquilo que é princípio estabelecido na matriz e que por certeza ou com certeza estará acontecendo ou repetindo em toda a história bíblica. Este é um exercício que a gente precisa fazer quando estamos lendo e meditando na Escritura. Então, nós já vimos nas aulas anteriores que Deus criou o homem, o macho, fora do jardim, o Ish. Depois Deus plantou um jardim do Éden e colocou o homem, o macho, dentro do jardim. E deu a este homem as missões: cultivar o jardim, guardar o jardim, dominar sobre tudo que Deus criou, dar nomes, crescer, multiplicar, encher a terra, ser fecundo. Tudo isso, todas estas missões foram dadas ao homem, e o homem, cumprindo essas missões, o homem estava cumprindo a missão dele. Tudo isso nós já falamos no passado, né? E aí, cumprindo a missão dele, que é a missão de Deus, o homem estava glorificando a Deus, cumprindo as missões, glorificando a Deus no jardim, que é o modelo do reino de Deus. E foi o próprio Deus que viu que não era bom que o homem estivesse só. Aí Deus traz à existência a mulher, que é chamada de Ishá. O homem é o Ish e a mulher o Ishá. E aí Deus anulou Adão, fez Adão adormecer, criou a mulher na estrutura do homem. Tudo isso nós já vimos, para que o homem tenha na mulher a sua base e a mulher tenha no homem a sua base. Depois, o mesmo Deus que adormeceu Adão para a criação da mulher, para que Adão não fosse co-criador da mulher, então Deus anulou Adão, pois Deus não divide a glória dele com nenhuma criatura. Então Deus traz à existência a mulher como auxiliadora do homem, ao qual ele tinha dado as missões há pouco tempo. Então a mulher veio para auxiliar o homem na glória de Deus, cumprindo as missões. O homem, então, adormecido por Deus, também é despertado por Deus. Foi Deus que despertou Adão. E Adão, então, quando olha para a mulher, quando ele vê a existência da mulher, ele então dá nome a ela. Ou seja, ele cumpre na vida da mulher a glória de Deus, né? Então, cumprindo as missões, dando a ela nome, o homem glorifica a Deus. Portanto, a primeira atitude do homem com a mulher no reino de Deus foi de glorificar a Deus. Tudo isso nós já falamos, né? E depois falamos sobre
o homem tem que deixar pai e mãe para se tornar uma só carne com a sua mulher. Este texto aqui, citado pela primeira vez nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, ficou sem nenhuma explicação. Só o apóstolo Paulo, depois lá em Efésios, é que traz novamente esse texto de Gênesis e explica, dizendo que o que Gênesis falou de deixar o homem pai e mãe se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, era uma analogia entre Cristo e a igreja. Então, o texto de Gênesis já apontava para Cristo e a igreja. E Paulo, quando fala sobre o casamento, falando do marido e da esposa, ele faz uma analogia entre Cristo e a igreja e traz o texto lá de Gênesis e aplica. E ele diz: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Portanto, Paulo, a teologia de Paulo, o casamento entre um homem e uma mulher é, na terra, a mais clara explicação ou fotografia ou imagem do que é Cristo e a igreja. Portanto, a união de um homem com uma mulher na terra está mostrando quem é Jesus e quem é a igreja. Paulo fez isso, costurou isso muito bem lá em Efésios capítulo 5. Depois nós fomos para 1 Coríntios capítulo 7 e falamos sobre a mediação do casamento. Tudo isso está no vídeo número 3. Hoje, voltando aqui para a matriz, nós vamos falar aqui sobre o pacto de Deus, que é visto e identificado com muita clareza aqui. Lá no jardim tinha também a presença da serpente. De acordo com a narrativa bíblica, a serpente era com certeza dos animais criados por Deus um dos mais completos. Ela deveria ser um animal que tinha acesso à terra, à água e ao ar. A serpente deveria andar ereta, ela deveria ter asas, provavelmente, né? E deveria ter acesso à água. Então ela deveria ser um dos animais mais completos criados por Deus. Talvez seja este um dos motivos pelos quais ela foi escolhida, né, podemos dizer assim. Ela aparece na Bíblia como sendo um animal usado para trazer o entendimento da presença de Satanás no jardim, do fato dele se apossar do animal, se encarnar no animal, possuí-lo e usar o animal para fazer o que ele queria que fizesse. Então nós vemos, de uma certa forma, o bem e o mal presentes no modelo de reino, lá no jardim. Então nós vemos já um princípio estabelecido, que o bem e o mal estão sempre contidos no reino de Deus. Você não pode colocar o mal fora do reino de Deus, ou da jurisdição de Deus. A Bíblia fala que Deus cria o bem, cria o mal, faz a paz e faz a guerra. A Bíblia também diz que Deus criou o inferno para Satanás e os seus demônios. A Bíblia fala o tempo todo da coexistência do mal com o bem, do joio, do trigo. O tempo todo nós vemos esta narrativa bíblica, a narrativa bíblica esclarecendo a presença do bem e do mal. E nós vemos isso lá no início, na matriz. Então Satanás estava presente no jardim, ele se apossa de uma serpente, de um animal, e por meio desse animal ele tem acesso aos dois regentes do reino de Deus, ao homem e à mulher. É interessante observar também que a estratégia de Satanás, ele percebeu que na matriz, o que mantinha a dinâmica da matriz, a dinâmica do reino de Deus era a palavra. Ele viu que Deus criou tudo pela palavra. Ele viu que Deus governava tudo pela palavra.
ele viu que Deus se comunicava com os regentes no reino de Deus por meio da palavra. Por isso, Satanás sabia que a força motriz que movia as coisas do reino de Deus, as forças do reino de Deus, a dinâmica do reino de Deus, era a palavra. Por isso, ele faz uso da palavra quando ele se aproxima dos dois regentes. Ele vem e conversa. Outra informação importante é que Satanás respeita, entre aspas, ele respeita a mediação, que nós já falamos no vídeo anterior. Então, como para atingir Adão, que é o cabeça, agora existia uma mulher. E Satanás não vem direto a Adão, ele veio primeiro à mulher. Por quê? Satanás sabia que agora existia mediação. Se provavelmente não existisse a mulher, Satanás viria direto a Adão. Mas agora que tem mediação, porque Adão tem uma mulher entre ele, Adão e Deus, então Satanás vem primeiro à mulher para poder atingir Adão. Então a mediação já está sendo respeitada no reino de Deus, enxergada no mundo espiritual. Então Satanás vem, faz uso da palavra e por meio da palavra ele conversa com a mulher. E aí Adão, ou melhor, a serpente conversando com a mulher, ela logra efeito. A mulher se abre ou se deixa, ela se coloca disponível à conversa com a serpente, e nessa conversa a mulher, pela primeira vez em toda a matriz do reino, pela primeira vez a mulher pensou nela. E era exatamente isso que a serpente queria. A serpente queria, por meio da palavra, dos argumentos que ela usou, ela conseguiu levar a mulher a pensar pela primeira vez nela. E da mesma forma o homem pensa pela primeira vez nele. Então nós entendemos que antes da serpente aparecer, Adão e Eva no jardim pensavam as coisas de Deus, no reino de Deus, nas missões que eles receberam do Senhor. E mesmo quando Adão viu Eva pela primeira vez, ele não pensou nele. Ele deu a ela nome, portanto significa que quando ele viu Eva, ele pensou nele, pensou na glória de Deus, na missão que ele tinha recebido do Senhor. Então, a evidência de que Adão e Eva no jardim pensavam exclusivamente na vontade de Deus, na glória de Deus, é muito forte. E Satanás queria exatamente isso, fazer com que Adão e Eva, em um só momento, pensassem neles, na vontade deles, nas possibilidades deles. Por isso que na conversa que a serpente estabeleceu com Eva, os argumentos, a construção da linguagem, da conversa estabelecida, era para fazer com que Eva começasse a colocar ela, a vontade dela, a vontade do ser humano, da espécie humana, dentro do reino de Deus, fazer aparecer, mesmo que fosse uma só vez. E foi exatamente o que aconteceu. E aí, acontecendo isso, o que houve aqui é a queda, a separação. O pecado entrou. E aí nós vemos uma outra história acontecendo. Deus tinha um pacto com Adão e com Eva. E esse pacto, agora, depois da queda dos dois, esse pacto sofreu alteração. Então vamos lá, preste atenção aqui. Então, o que a serpente fez? Ela queria ter acesso aos dois regentes do reino de Deus. O meio para ela ter acesso aos dois regentes foi usando a palavra.
ela conversou, ela proferiu palavras novas que não havia conhecimento delas no reino de Deus, e estas palavras trouxeram ou incitaram a mulher e o homem a pensarem neles. Com isso, o pacto que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo tinha com os dois, esse pacto foi deteriorado. E aí passou-se uma ideia, a partir desse momento, de que o homem e a mulher quebraram a aliança e o pacto que eles tinham com Deus e estabeleceram um novo pacto com o diabo, uma aliança com o diabo. E aí isso passou a ser divulgado, tanto na história do Velho Testamento como na história do Novo Testamento, e até hoje existe uma ideia de que agora, desde a queda, existe um pacto do diabo, ou de Satanás, com as pessoas, com o ser humano. E isso está muito forte no senso comum das pessoas. Muito se diz por aí que fulano tem pacto com o diabo. Ou você fez isso, ou praticou aquilo, foi em tal lugar, realizou determinado sacrifício ou oferenda, e aí você cria um pacto, uma aliança com o diabo, e essa aliança vai existindo, prevalecendo por anos e por descendências e tudo, e depois você tem que quebrar esse pacto. E a forma de quebrar esse pacto é se converter a Jesus, e aí quando você se converte a Jesus, o pacto com o diabo é desfeito, a aliança com o diabo é desfeita. Então é isso que está aí no senso comum, Isso está muito forte na cultura religiosa, não só no Brasil, mas em diferentes lugares da Terra, e presente em diferentes culturas. Só que nós precisamos aprofundar e entender que a ideia de pacto, aliança, ela precisa ser completa, ou seja, ela tem que ser 100% dos dois lados, de um lado e do outro, ou seja, no caso aqui teria que ser do homem e do diabo. Como é que eu vou colocar aqui o diabo? Vamos pôr aqui a serpente. Então, teria que ser 100% do homem, 100% da serpente. O que significa isso? Significa que, se Deus é Espírito, e Deus estabelece um pacto, uma aliança com o homem, como pode Deus, sendo Espírito, estabelecer uma aliança com o homem, sendo que o homem é carne? Deus deveria deixar de ser espiritual e ele deveria tangencialmente se tornar em matéria para que houvesse 100% de identificação entre as duas partes para se tornar uma aliança perfeita. Deus, sendo Espírito, não pode estabelecer aliança com carne nenhuma. É o mesmo caso aqui de Satanás. Satanás é Espírito. Satanás não é carne, ele não pode ser tangenciado, materializado. Então ele não pode ter uma aliança de 100% com o homem, porque o homem é matéria completa. Por isso aqui na matriz a gente vê Satanás, que é Espírito, possuindo um corpo, uma matéria, que é a serpente, para poder gerar diálogo, para poder despertar os sentidos do ser humano: visão, olfato, visão, tato, audição. Por isso ele se encarna numa serpente, conversa com a mulher que é carne, e assim ele tenta, com isso, ilustrar uma possível ideia de pacto, de aliança que ele está começando a estabelecer com o ser humano. Mas quando a gente entende o conceito de aliança, nós entendemos que a aliança com o diabo é imperfeita, é incompleta, é impossível de acontecer. Deus, sendo Espírito, estabelecendo uma aliança com o homem, ele precisou se
encarnar, se tornar carne, por isso ele mandou Jesus Cristo, que se fez homem, totalmente carne, completo, sem pecado. E tinha que ser sem pecado, porque Jesus estava representando Deus, a sua santidade e a sua perfeição, em forma de homem. Então Cristo veio como Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mancha, sem defeito nenhum, se tornou 100% homem, para estabelecer uma aliança de perfeição com o homem. Por isso, o homem e Cristo, agora existe um pacto, uma aliança. E este pacto e aliança de Deus com o homem já foi prefigurado aqui, no jardim. Então, essa prefiguração da aliança de Deus com o homem por meio de Jesus Cristo, ela aparece no jardim e acontece ou está presente em toda a história bíblica. Até a vinda de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, a aliança dele ficou clara. A aliança começa no jardim e ela acompanha toda a história bíblica, mesmo com a queda do homem. Deus, em Gênesis 3, versículo 15, Deus disse que enviaria o descendente da mulher, que era Cristo, e ele pisaria a cabeça da serpente, seria ferido por ela com morte, mas ele mataria a serpente. Então ali nós já temos a prefiguração dessa aliança que Deus estava firmando, estabelecendo e que está presente em toda a Bíblia. Outra informação importante é que depois que Adão e Eva caíram e a aliança com Deus ficou prejudicada, nós vemos que Deus mata um cordeiro e o sangue desse animal, porque a Bíblia não identifica qual é o animal que foi morto no jardim. Pode ser que seja um cordeiro, mas o sangue de um animal foi derramado no jardim, porque Deus não aceitou a forma como os dois se vestiram depois da queda. Depois da queda, os dois se esconderam, fugiram da presença de Deus, os dois tiveram vergonha e fizeram roupas de vegetais, de árvores, e se vestiram. E Deus não aceita isso. Deus então não aceitou a vestimenta dos dois. Deus imolou um animal e da pele desse animal fez vestimenta para os dois. Então nós vemos que é o próprio Deus, pela sua soberana vontade, que veste os homens mesmo depois deles terem caído. Isso demonstra a tamanha misericórdia, longanimidade de Deus. Deus não desiste do homem e da mulher depois da queda. Deus continua investindo neles. Deus se preocupa com eles. Deus vem na virada do dia. Deus tinha um compromisso de visitar Adão e Eva e Deus não quebra esse compromisso. Isso prova que não existe pecado nenhum suficientemente forte ou capaz de mudar as relações de Deus com a gente. Deus é tão longânimo, tão fiel, tão compassivo, que mesmo depois da queda, Deus vem encontrar com o homem e com a mulher, e Deus também veste os dois, não deixa os dois vestirem do seu jeito, na sua vontade. A vontade do homem não prevalece sobre a vontade de Deus, né? Nem quando o homem tenta se cobrir, se vestir, Deus não aceita. Deus poderia agir como nós agimos. Na hora que Deus percebeu que os dois pecaram, Deus poderia desistir deles, e Deus não estaria errado se fizesse isso. Deus poderia ter deixado os dois se vestirem do jeito que eles quiseram e deixá-los seguir a vida, mas Deus também não fez isso. Deus coloca a mão, Deus interfere desde o início, desde a criação do homem e da mulher. Deus continua colocando a mão, agindo com amor, com misericórdia, investindo, acompanhando, dando projetos de vida para os dois. Por isso, Deus derrama o sangue de um animal, portanto,
O sangue foi derramado lá, antes deles serem colocados para fora do jardim. O sangue que representa a aliança de Deus com o homem já é estabelecido. O sangue estabelece uma nova aliança. Não existe muitas alianças ou diferentes alianças na história bíblica. Existe uma só aliança, que na perspectiva humana sempre foi quebrada pelo homem, por Israel, pelo pecado. Mas na perspectiva de Deus, essa aliança nunca foi quebrada, porque Deus não quebra aliança com o seu povo. Porque se Deus quebrasse a aliança com o seu povo, nós não seríamos salvos nunca. Embora a linguagem veterotestamentária é de que existiam várias alianças e Israel quebrava aliança, o povo quebrava aliança, Deus vinha e restabelecia a aliança. Isso aí é uma linguagem antropomórfica, uma linguagem para mostrar o lado humano dessa aliança. Porque o lado humano dessa aliança, que é o nosso lado, sempre foi carregado de imperfeição, de pecado, de irregularidade, de fraqueza. Mas do lado de Deus, esta aliança nunca foi quebrada, ela sempre existiu. Por isso nós temos a figura do arco-íris na Bíblia, não é? Quando nós olhamos o arco-íris na perspectiva da terra, de baixo para cima, nós sempre vamos ver um arco quebrado, não completo. Mas quando este arco-íris é visto na perspectiva de cima para baixo, acima dele, nós vamos ver o arco totalmente completo, a aliança do arco-íris totalmente completa. É exatamente isso que acontece. Portanto, não existe muitas alianças, só existe uma e ela nunca foi destruída, porque o que mantém essa aliança firme é a vontade de Deus, é do lado da perspectiva de Deus. Por isso, nós vemos isso já desenhado lá na matriz, no reino. Deus derramou o sangue de um animal, vestiu Adão e Eva, só depois de vestidos segundo a vontade de Deus, e depois do sangue derramado, é que Deus colocou os dois para fora do jardim. E quando Deus os coloca para fora do jardim, Deus fechou a entrada do jardim com anjos, com espadas que se moviam, para impedir o homem de voltar por si só à condição anterior do jardim. E aí foi criada uma separação, a porta foi fechada. Agora é interessante que Deus fez isso não para servir de punição ou disciplina do homem. Acima disso, ou além disso, o fato de Deus ter fechado a porta e impedido o homem de voltar é chamado biblicamente como ato de graça e de misericórdia. Por quê? Porque se a porta permanecesse aberta e o homem pudesse voltar por si só, o homem voltaria na condição de pecado ou de pecador e desgraçado, sem graça nenhuma. E aí ele ficaria eternamente nessa condição. Deus maravilhosamente coloca o homem para fora do jardim, fecha a porta, mas ao fazer isso, pelo fato de Deus ter vestido o homem com pele de animal e ter derramado sangue de animal, Deus, quando coloca o homem para fora do jardim e fecha a porta, Deus também saiu com o homem, porque Deus saiu na aliança que ele estabeleceu com o homem. Então Deus não colocou o homem para fora do jardim e ficou do lado de dentro, separado e isolado do homem, e o homem sem ter possibilidade alguma de voltar a ter comunhão com Deus. Não, existe uma aliança que foi estabelecida antes do homem ser colocado para fora do jardim. E essa aliança que Deus estabeleceu com o homem, ela é desenvolvida, ela tem sequência depois da saída dos dois do jardim. O Deus que andava com o homem no jardim, na virada do dia, e ele, depois do homem e da mulher terem pecado, Deus continuou ali no jardim, encontrando com o homem. Nós vemos o mesmo acontecendo fora do jardim. Deus continuou andando com o homem fora do jardim. Deus andou com os profetas, com os patriarcas, depois com Israel. Deus sempre andou com o povo dele. O Deus Emanuel, o Deus conosco, que aparecia dentro do jardim,
mesmo depois do pecado dos dois regentes, esse Deus Emanuel que estabeleceu aliança com os dois lá no jardim antes de colocá-los para fora, o mesmo Deus Emanuel anda com eles fora do jardim o tempo todo. Por isso nós vemos lá Jesus em Mateus 28 falando: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, porque Deus sempre esteve em aliança com o seu povo. E eu volto a repetir, embora na história bíblica nós vamos ver sempre a aliança sendo quebrada e refeita, mas como eu expliquei aqui, esse quebrar e refazer de aliança só funciona na perspectiva humana, porque na perspectiva divina de Deus, vertical de Deus para nós, esta aliança nunca foi quebrada. Existe uma só aliança, e esta aliança é entre Deus e o homem. Não existe aliança entre o homem e o diabo. Qualquer ideia de que exista aliança entre o diabo e o homem, isso é heresia, isso é paganismo, isso não tem base bíblica e sustentação nenhuma, teologicamente falando. Isso é um engodo do diabo que soltou no meio dos povos e das nações, e as pessoas acreditam que é possível existir essa aliança. Por isso nós vemos o tempo todo, desde lá da matriz, as possessões demoníacas. Satanás possuindo corpos, espaços, vidas, porque é uma maneira dele iludir as pessoas e dele se sentir um pouco mais próximo do que é Deus, do que é Jesus Cristo. Jesus não possuiu vida, Jesus se tornou carne e sangue, para que a aliança entre nós e ele fosse completa, perfeita, porque com Cristo nós temos pacto, com Cristo nós temos aliança. Nós não podemos ter aliança com Deus Pai, nem com o Espírito Santo, porque eles são espíritos, mas Jesus se fez carne e com ele nós temos aliança perfeita, completa. Por isso Jesus, no momento da ceia, Jesus disse: olha, esta é a nova aliança que eu estabeleço com vocês. Nova aliança não porque era uma nova aliança completa, como se não houvesse aliança antes. Não, nova aliança porque agora ele está deixando este mundo e o corpo desse mundo, dessa terra, e partindo para o Pai. E ele diz: agora eu vou estar com vocês numa nova aliança, numa nova perspectiva de aliança que vocês ainda não conhecem. Até o dia em que eu vou estar com vocês no meu reino, e lá eu vou estar com vocês, lembrando disso, e comendo do pão e bebendo do cálice. Mas esta aliança que eu vou ter com vocês na próxima eternidade, ela já está estabelecida e vocês já podem ir desfrutando dela enquanto vida vocês tiverem neste mundo. E Satanás, com certeza, um dos momentos que Satanás detesta, odeia, e talvez ele fique irado, é o momento da ceia do Senhor, onde nós estamos uns com os outros e Cristo conosco na mesa, na comunhão, na Eucaristia, Cristo ali conosco, explicitando o pacto que nós temos com Ele. E só nós e Cristo, que Cristo foi carne e sangue, nós somos carne e sangue, só nós podemos comer e beber e sentir o gosto disso, o prazer disso. E Satanás não tem esse privilégio. Mesmo que ele possua corpos, que ele faça de todos os meios possíveis para chegar próximo da realidade do que é a ceia do Senhor, ele não pode, porque ele é espírito. O espírito não pode nunca ter essa plenitude do que é a ceia, do que é o pacto, do que é a aliança que nós temos com o Senhor. Então só nós e Jesus é que teremos este privilégio, que começa agora e que vai de eternidade a eternidade. Portanto, eu quero que você entenda claramente que essa ideia de pacto do diabo com o ser humano é heresia, é paganismo, é falácia, não existe. É uma maneira de escravizar as pessoas e de fazê-las servas dele, escravas dele.
Não existe essa possibilidade. Só existe um pacto, uma aliança, em toda a história humana e em toda a história bíblica. Esse pacto é de Deus com o homem, de Deus com a mulher, de Deus com o ser humano, de Deus com os eleitos. E este pacto é feito porque Jesus veio ao mundo, se encarnou, viveu entre nós como homem, morreu, derramou sangue, e nós então temos um pacto 100% perfeito, completo com Ele. Só que este pacto e esta aliança que nós temos com Jesus, que é pleno, que é completo, ele ainda não está na sua plenitude, na perspectiva nossa aqui desse mundo, porque nós ainda estamos desfrutando desse pacto, dessa aliança, mas com um corpo corruptível, que ainda sofre as sequelas ou as consequências do pecado. Portanto, esse pacto, enquanto vida tivermos aqui neste mundo, ele vai ser usufruído por nós de formas imperfeitas, não plena. Mas para Deus, na perspectiva de Deus para conosco, que vê passado, presente e futuro, esse pacto está completo, pleno, não falta nada, porque a obra de Cristo é completa. Ele diz: está consumado, está tudo pronto diante de Deus. A nossa glorificação diante de Deus já está sendo consumada, ela já existe, é um fato, é uma verdade. Mas para nós que ainda estamos aqui nesse mundo, nesta vida temporal sujeita a passado, presente e futuro, esta aliança, esse pacto, esse corpo corruptível ainda não está plenamente fechado para nós. Ok? É importante salientar isso. Então, nós somos do pacto, a igreja de Jesus Cristo é do pacto, é da aliança, e com Jesus nós temos esse pacto claro, definido, consumado. E com o diabo não existe pacto, não existe aliança. Você não tem que quebrar maldição nenhuma ou pacto nenhum com o diabo. Isso é construção humana, religiosa, e que gera muito mais neurose espiritual do que bem. Então coloque na sua cabeça, como eu vou apagar aqui, você apaga aí na sua cabeça, da sua crença, da sua fé, essa ideia de que você tem pacto com o diabo, porque isso não existe. Nós só temos pacto com Deus. Amém? Ficou claro aí? É importante que você entenda bem isso. Então, preste atenção aqui. Satanás fez com que Adão e Eva pensassem neles. E ao pensar neles, mudou tudo na perspectiva do reino de Deus. O mal começou a fazer agora parte da vontade do homem e da mulher. O homem e a mulher começaram a pensar demasiadamente neles. E aí, a vontade de Deus no jardim foi prejudicada. As missões foram prejudicadas. Porque agora os dois pararam de fazer as missões que glorificavam a Deus e começaram a fazer as missões pensando neles. Por isso, eles começaram a usar os reinos que Deus criou, como o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, todos os reinos, os quais eles deveriam dominar e sujeitar para a glória de Deus. Agora eles começaram a usar estes reinos para benefício próprio. Por isso eles começaram a pegar da vegetação e vestir a si mesmo. Começaram a fazer um itinerário próprio para eles. Eles fugiram da presença de Deus, não queriam mais manter a agenda com Deus. Então eles começaram a usar tudo que existia no reino de Deus, voltado tudo isso para si mesmos. Então as coisas no reino de Deus se tornaram egoístas, porque o homem começou a aparecer na história. E a vontade de Deus, as missões, tudo que Deus tinha no reino de Deus, no jardim, para produzir glória a Deus, acabou.
Porque o homem e a mulher começaram a pensar neles porque atenderam a sugestão da serpente, do diabo. E aí a glória que deveria ir para Deus começou a ser retida, segurada pelo homem na terra. Porque Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Deus quer que tudo que Ele criou glorifique a Ele, volte para Ele em glória. E a palavra da serpente para o homem e a mulher no jardim fez com que a glória de Deus ficasse retida, que Deus não fosse mais glorificado. E Deus não aceita isso, porque a glória dele tem que voltar para Ele. E o papel do homem e da mulher na terra é de serem regentes sobre tudo que Deus criou e levar tudo isso que Deus criou a produzir glória para Deus. Só que a serpente conseguiu fazer com que o homem e a mulher pensassem neles. E aí, meus irmãos, prestem atenção. Todas as vezes, lembra que eu disse que tudo que acontece lá nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, no jardim, é considerado uma matriz que vai ser repetida. Os princípios que aparecem aqui serão repetidos em toda a história bíblica. Por isso que eu estou dizendo aqui, todas as vezes que hoje eu e você pensamos além do que se deve pensar sobre nós estamos reproduzindo o que aconteceu lá na matriz. Consequentemente, o nosso coração endurece, nós vamos querer fazer a nossa própria vontade, pensando em nós mesmos. Consequentemente, a glória de Deus não sobe, Deus não é glorificado. Quando pensamos demasiadamente em nós retemos a glória de Deus aqui na terra e Deus não é glorificado. E assim nós estamos reproduzindo a matriz da nossa história das relações humanas aqui na terra. Então, o que o Evangelho de Jesus faz? O Evangelho de Jesus veio para desconstruir isso. O primeiro Adão falhou, pensou nele. Deus então mandou o segundo Adão, que é Cristo. E aí Cristo veio para refazer a caminhada, para fazer com que nós parássemos de pensar em nós mesmos, negássemos a nós mesmos, carregássemos a nossa cruz. Por isso a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é o tempo todo enfatizando não pensarmos em nós, abrirmos mão das nossas vontades, excedermos em fazer a vontade do outro, cuidar do outro, pensar no outro e negarmos a nós mesmos. Porque fazendo isso, nós estamos voltando ao padrão inicial, antes da queda, antes do pecado, que é vivermos dentro do reino de Deus e o reino de Deus dentro de nós, e vivemos o tempo todo voltados, priorizando a vontade do reino de Deus. Por isso, em Mateus 6,33, Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a mensagem do Evangelho, as cartas neotestamentárias, toda a palavra de Deus no Evangelho principalmente está enfatizando o não pensarmos em nós. E se nós pudéssemos aqui descrever quantas ocasiões na Bíblia, quantos ensinamentos na Bíblia enfatizam isso, nós veríamos que é exaustivo. Nós temos vários exemplos disso, mas lembrem que o Senhor Jesus falou, foi perguntado sobre o divórcio, se os discípulos dele, os seguidores dele, deveriam dar a carta de divórcio como Moisés fez com Israel. E Jesus disse: olha, vocês podem querer dar a carta de divórcio por N motivos e principalmente pelo adultério, que é onde muitos se escondem ou se justificam para se divorciar. E Jesus diz: olha, se vocês forem entender o meu reino e a minha vontade, vocês vão perceber que nem adultério,
e nenhum outro pecado é suficientemente capaz para um homem ou uma mulher se separarem por meio do divórcio. Porque o divórcio foi dado tanto na época de Moisés, como é dado agora por causa da dureza dos corações das pessoas. É isso que Jesus falou. Quando o coração endurece é porque um dos dois, um dos cônjuges, independente do pecado que tenha cometido, pensou em si, ou o coração endureceu. Endureceu para não perdoar, endureceu para não ceder, endureceu para não dar uma chance, ou uma segunda chance, ou uma terceira chance. Quando o coração endurece, e geralmente ele endurece quando a gente peca, portanto, o pecado tem essa capacidade de fazer a gente pensar mais em nós, e o pecado tem essa capacidade de endurecer os nossos corações. Quando isso acontece, a gente dá carta de divórcio, a gente desiste uns dos outros, a gente desiste até da gente mesmo. Porque quando o nosso coração endurece, a gente se suicida, que é o que muitos fazem. O suicida, ele endurece tanto o coração por pensar tanto nele, que ele não vê outra saída a não ser destruir a sua própria vida. Por isso, o que nós vemos lá na matriz, no jardim, ele se repete em toda a história humana. O Evangelho de Jesus Cristo veio para isso, para fazer a gente pensar menos em nós, porque se nós pensamos menos em nós, vamos pecar menos. Se vamos pensar menos em nós e pecarmos menos, o nosso coração não vai endurecer tanto. E se o nosso coração não endurece tanto, os outros, as pessoas que estão no nosso relacionamento, não vão sofrer as consequências do nosso pecado, as consequências da nossa desobediência. Nós vamos pensar mais neles, servi-los mais, perdoá-los mais, amá-los mais, exceder do amor para com eles. Tudo isso é mensagem do Evangelho. E fazendo isso, Deus vai ser glorificado. E aí, quando Deus é glorificado, o nosso coração não é endurecido, porque nós não pensamos em nós, só pensamos em Deus, em agradar a Deus, na vontade de Deus, no reino de Deus. Quando isso acontece, então esse pacto e essa aliança que Deus tem conosco, que está conosco desde lá do jardim, antes do homem e da mulher terem sido colocados para fora, esse pacto e essa aliança ficará cada vez mais explícito, mais perceptível, e Deus com certeza há de ser glorificado. Amém? Então, entendam bem isso. O Evangelho de Jesus, a vinda de Jesus como segundo Adão, foi para consertar o que nós fizemos de errado. Nós caímos e pecamos com o primeiro Adão. Não foi Adão e Eva que pensaram neles e caíram. Fomos nós que pensamos em nós e caímos. Porque nós pecamos com Adão, caímos com Adão, com o primeiro Adão. Aí Deus mandou o segundo Adão, que é Jesus Cristo. E ele veio para restaurar o que o primeiro Adão ou nós fizemos de mal e de errado. E a mensagem de Jesus no Evangelho é: voltem a pensar mais no meu reino, na minha vontade, nas missões que eu dei a cada um de vocês para glorificarem a Deus. Voltem a pensar mais no outro do que em si mesmo e excedam no amor, na paz, na misericórdia para com o outro. E ao fazerem isso, vocês estarão negando a si mesmo, pensando menos em vocês e estarão pensando mais em mim, na minha palavra, no meu reino. E aí Ele, como Deus, há de ser glorificado, e nós, como povo de Deus, povo da aliança, glorificaremos a Deus e seremos todos nós edificados. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que você, com esse vídeo de hoje, fique pronto para responder às pessoas aí fora, quando elas falarem que tem pacto, existe pacto com o diabo, você diz: não existe. O
diabo não pode fazer pacto nenhum com nenhum ser humano, porque para ele fazer pacto com algum ser humano, ele teria que ser carne e sangue. Como ele não pode ser nunca carne e sangue, porque ele e todos os demônios e espíritos do mundo, todos eles são espíritos, e espíritos não podem estabelecer pacto e aliança com ninguém. Por isso que você vai ver aí nesses lugares trevosos, centros de Umbanda, Candomblé, todos estes lugares, ou religiões animistas, tribalistas, você vai ver aí sacrifícios de animais, derramamento de sangue, são cópias, são desejos constantes do diabo e dos seus demônios de querer se aproximar do que eles não podem nunca provar como real. Só nós temos isso, só nós temos pacto e aliança com o Senhor e de forma completa. Por isso, fuja desse engodo. Se você pensava que existia pacto com o diabo, mude a sua linguagem, mude a sua cabecinha, o seu coração, porque não existe. Nós temos um pacto e esse pacto, graças a Deus, é mantido por Deus. E, para concluir, eu louvo a Deus porque esta aliança e esse pacto que temos com o Senhor Jesus, ele só é possível e só é garantido, mantido por causa de Deus, por causa do Espírito Santo que habita em nós e que nos faz perseverar e sermos guardados nesse pacto e nessa aliança. E outra informação é que esse pacto e essa aliança estabelecida de Deus conosco não pode ser quebrado, não pode ser destruído, nem pela sua incredulidade, nem pela sua rebeldia ou pela sua rejeição. Se você é eleito, está dentro dessa aliança, nenhum pecado seu, nada neste mundo e nem qualquer outra situação poderá quebrar esta aliança estabelecida de Deus com você. Ela é garantida, mantida, selada, preservada até o final, por causa do Espírito Santo que habita em nós, nos guarda, nos sela, nos protege, nos santifica e vai entregar esta aliança plena, completa, perfeita ao nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe você. No próximo vídeo, no vídeo número 5, nós vamos falar sobre presta atenção, as 4 perguntas que Deus fez a Adão e Eva depois que os dois pecaram e caíram pela tentação da serpente. Prestem bem atenção, não falte, assista o 4º vídeo, o 5º vídeo, porque neste 5º vídeo nós vamos falar sobre as 4 perguntas que foram feitas lá no jardim e que foram respondidas pelos regentes e que não foram aceitas pelo Senhor. As 4 perguntas que foram mal respondidas por todos nós. Amém? Então, divulgue, aguarde o 5º vídeo e se prepare. E se você quer receber o certificado, depois dos 10 vídeos, das 10 reflexões bíblicas, entre em contato com a Sara, tem o telefone dela no primeiro vídeo lá, entre em contato com ela, faça a sua inscrição para que você possa receber o seu certificado. O certificado será dado conjuntamente pelo Pronace e pela Associação Cristã Reino, Missão e Discipulado, REMIT. Então, assistam os 10 vídeos, faça a sua inscrição e depois você vai receber o certificado, tá bom? Deus abençoe, uma boa semana, fiquem firmes, estamos juntos. Um grande abraço.